Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo, levar para vocês sempre a instrução, a luz, o esclarecimento de Deus, para ajudar você na fé, proteger você do engano, da mentira, para você não apostatar, não desviar, não ser levado pelo engano, privados da verdade. O meu trabalho é levar a palavra de Deus, levar o trabalho de informação da verdade do Evangelho, para dar entendimento, para levar o esclarecimento de Deus para vocês. Eu me apego muito, esse é o motivo, esse é o segredo da minha vitória. Jesus, a verdade de Deus. Que esse segredo não é mais segredo. Esse segredo já foi revelado ao mundo. Está sendo anunciado. Eu não guardo esse segredo para mim só. Eu anuncio a todos que a minha vitória, a minha esperança, a minha confiança é Cristo, está em Cristo e aguardo em Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu quero comunicar a vocês a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente não para refletir, nem para examinar, entender essa palavra que Jesus, ele falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação que Jesus fala aí, ela é abrangente em vários sentidos, que o homem precisa ser livre, liberto, pois o homem está preso na mentira, no engano, pelo qual o homem está em juízo, em condenação, por onde ele entrou nesse juízo e nessa condenação através do engano. Aonde o homem vive uma vida de fé, de esperança enganosa. Aonde o homem vive uma vida de Deus, de devoção, de servir, de fé, de confiança em Deus, mentirosa. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, essa verdade abrange toda a área do homem, que o homem precisa conhecer a verdade, ser esclarecido, para que ele seja bem-aventurado, para que ele saia do engano e da maldição que toda a humanidade está. Escute isso. A humanidade está em maldição. Toda a humanidade, sem exceção. Você pode ser rico, famoso, religioso, crente ou incrédulo. Você pode ser bom ou ruim. Você pode fazer caridade ou não fazer caridade. Você pode ser religioso de igreja, viver regra e prática e devoção religiosa, ou não ser, não importa. Todos estão em maldição, dentro de um juízo eterno. Todos estão, independente do que sejam, do que façam, qual a posição que tem na sociedade, independente da cultura, da cor, da raça, da religião, do comportamento, se é bonzinho, se é mau, todos estão condenados. E o homem precisa conhecer essa verdade, porque muitos estão dentro da mentira, pensando que estão na bênção por meio de uma vida religiosa, pensando que estão indo para Deus por meio de uma vida religiosa. O entendimento dos religiosos faz ele entender que eles são melhor do que os outros, são mais de Deus do que os outros, porque estão na mentira, como se fosse verdade.
E é isso que eu quero que você entenda nesse momento. Compreenda essa instrução e receba a luz e o esclarecimento de Deus agora, para iluminar o teu entendimento. Diante de toda a maldição que a humanidade está, a pior delas é a condenação eterna. Esse é o maior problema da vida humana. Diante de tudo que o homem tem, vive, entende, crê e possui neste mundo, ele continua perdido, julgado e condenado. Não adianta ele colocar sua confiança na riqueza, na religião, na sua obra de caridade, nos seus méritos de virtudes pessoal, na sua justiça pessoal, nos seus sacrifícios religiosos. Não adianta o homem colocar sua confiança em nada disso, porque ele continua na mentira. Primeiro ele tem que conhecer a verdade para ser liberto e entender aonde verdadeiramente ele está seguro, por onde verdadeiramente ele encontra a salvação. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim, lá em Marcos 8, 34 ao 36. Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você parou para entender o que Jesus está falando aí? Você parou para entender a advertência de Jesus para todos nós? Não foi só para o povo daquele tempo. Essa advertência, ela é geral, universal, para todo ser humano. Do que adianta você buscar viver tudo nesta vida e não ter a salvação da sua alma? Mas para você ter a salvação da sua alma, você precisa do conhecimento. Por onde você vai encontrar essa salvação? E o próprio Deus, ele diz isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. Deus é soberano. Mas a salvação está colocada na responsabilidade do homem de crer ou não. Crer para ser salvo ou não crer e permanecer condenado. Esta é a verdade revelada por Deus para nós. Entender a nossa responsabilidade diante do destino eterno que estamos a seguir, dependendo da nossa atitude de fé, a decisão e a ação que o homem tem que tomar para alcançar esta salvação. Que você tem que ter o conhecimento para ter essa salvação. E eu acho interessante a Bíblia, viu? Estou levando para você assuntos principiados nas Escrituras. O meu argumento plausível é da palavra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Capítulo 3, versículo 14 ao 15. Leia a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículo 14 ao 15, Paulo vai advertir Timóteo, dizendo assim: Timóteo, tu desde de menino conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Então, logo o que é que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Você tem que trabalhar a sua mente para receber o que a palavra ensina. Não fica preso no que o homem interpreta. Não fica preso nesse blá de profecia, de movimento de Deus. Tu tem que voltar a tua atenção para a palavra. Buscar entendê-la. Para que tu seja abençoado quando entender e conhecer a verdade que aqui está revelada. Não é isso que o povo está pregando aí, não. Esses sermãos melancólicos, esses sermãos de agradar o povo, esses sermãos de usos e costumes, esses sermões de santidade e de autoridade do homem, o homem arrogante, soberbo, pregando uma santidade, mostrando a virtude dele, usando a palavra só para criar teatro, encenações, atrações. Você tem que ter o cuidado
o interesse e a responsabilidade é sua de buscar o conhecimento da verdade. E essa verdade está na palavra, como a palavra declara, como a palavra revela, como a palavra nos ensina, nos instrui. Não é como os homens interpretam. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu desde de menino conheces as sagradas letras. Timóteo conhecia a palavra, porque ele foi ensinado não dentro de igreja, vivendo trabalho, ritual, apresentação, ensaios, festividade de igreja. Timóteo foi ensinado nas Escrituras. Timóteo foi ensinado nas lições espirituais de Deus, pela palavra. Hoje, o povo é ensinado a viver uma vida formal de igreja, uma vida religiosa, dentro de igreja. Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde de menino conhece as sagradas escrituras que podem te dar sabedoria, é por aqui, é pela palavra, onde nós temos a sabedoria para conhecer a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos dá o conhecimento da salvação, não é por igreja, não é por obra de caridade, não é por devoção, não é por filiar-se à religião, não é por nenhuma obra religiosa, não é por nenhum sacrifício religioso, não é por nenhum ritual religioso, não é por nenhum cerimonial religioso. O povo hoje está sendo ensinado que para ser salvo tem que cumprir os rituais, os cerimoniais. Tem que viver o cerimonial, não. Para você ser salvo, tem que participar e cumprir o cerimonial do batismo nas águas, senão não é salvo. Não, para você ser salvo, tem que cumprir o cerimonial de guardar o sábado. Para você ser salvo, você tem que ser predestinado de antemão. Para você ser salvo, você tem que estar nessa igreja, porque ela é a detentora da verdade. E aqui você está, na verdade, por onde você é salvo, porque a salvação não é Jesus, é a igreja. É isso ou não é que o povo está sendo ensinado aí? Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. Essa palavra que Jesus fala de libertação, ela abrange na vida geral do homem, em todos os aspectos em relação a Deus, que o homem precisa conhecer. Ele só vai conhecer essa verdade conhecendo a verdade. E essa verdade não é uma doutrina de nenhuma religião ou igreja. Essa verdade não é um conjunto de doutrina, de regra estabelecida pelos preceitos dos homens dentro das instituições religiosas. Essa verdade não é o que fala o padre, o papa ou o pastor, não é o que determina o teólogo, não é o que diz os profetas, os homens que dizem que está trazendo visão e revelação de Deus. Essa verdade é Jesus. Essa verdade é o que Jesus trouxe. Por isso que Jesus vai dizer, esta palavra está dentro de um contexto onde muitos estavam crendo nele. Muitos fariseus da religião farisaica. E Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E agora no versículo 32, Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? Versículo 36, Jesus vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, sereis livres. Então essa verdade é o próprio Jesus. É Ele quem liberta, através do que Ele orienta você a seguir, para você ser liberto. E toda a orientação de Jesus é para você se dirigir a Ele. Não é a igreja, não é a pastor, não é a papa, não é a padre. Não é a obra social, não é a caridade, não é a ritual de sacrifício religioso, dentro de igreja, instituição, religião, seja qual for o grupo. Jesus, Ele conduz a todos a Ele. A verdade é Ele. O que Ele pregou é a verdade. Você tem que seguir a instrução de Cristo, porque essa é a verdade. A doutrina de Cristo. E Ele nos instrui a Ele, a palavra dEle, e não a nenhum local, instituição, sistema doutrinário dentro de instituição religiosa. Está entendendo a importância de você dar atenção à palavra? Começar a ler, porque eu vejo aí todo mundo pregando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem tanta gente pregando, citando essa palavra, e está dentro da mentira.
está vivendo em mentira, está formado num entendimento mentiroso em relação a Deus, está vivendo uma vida mentirosa em relação a Deus, está vivendo anátema, está ensinando mentira para o povo em nome de Deus, está levando o povo a viver movimentos vãs, rituais pagãos, sacrifícios de tolo. Está ensinando o povo que a salvação é por meio disso, daquilo e daquilo outro. Você tem que andar bonitinho para ser salvo. Não pode usar brinco. Não pode usar maquiagem. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, senão não é salvo. Aonde é que o povo está sendo ensinado e instruído a encontrar salvação? Dentro das igrejas, através dos sacrifícios e das devoções religiosas, através da sua vida sendo devota a um sistema religioso aonde é ordenado aguardar, cumprir, obedecer toda a determinação que é dada pelos homens dentro do sistema religioso. É ou não é aí que o povo está buscando a salvação? Agora, vem para a palavra. Por isso que você tem que parar a sua vida, de tudo que você está vivendo, pare, reflita, analise e coloque a sua atenção em Cristo, na palavra de Cristo. Ele é o alicerce, Ele é a rocha, Ele é o fundamento da tua vida de fé em Deus. O princípio da tua vida de fé em Deus, ela só pode ser estabelecida em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Enquanto você estiver na igreja, mas eu creio em Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso, mas você não conhece ainda a verdade. Crê em Jesus, todo mundo crê, até o diabo. Dizer que Jesus é grande, todo mundo diz. Dizer que Jesus é Senhor, os religiosos também dizem. Mas o que Jesus quer de você não é que diga Senhor, Senhor. Ele quer que você conheça Ele, para se submeter a Ele como Senhor, verdadeiramente, dentro do conhecimento dEle, para você ter a libertação. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não andar na doutrina dele. Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês estão mais devotos, praticantes, entregando a vida de vocês para servir, não a Cristo pela palavra, mas aos homens pelas religiões, as obrigações, a devoção religiosa. Por onde vocês entendem que só é salvo se estiver ali, naquela formalidade, cumprindo aquele ritual, vivendo o sistema doutrinário, o sistema de usos e costumes, o sistema sacrificial, o sistema de devoção, de sacrifício religioso. Salvação, ela é pelo único meio. A Bíblia não ensina. Não, você tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado dentro da igreja adventista do sétimo dia, para ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Não, você é salvo se for predestinado, de antemão, porque a doutrina da predestinação fatalista condicional ensina assim, onde muitas igrejas, inclusive presbiteriana, batista, estão ensinando isso ao povo. Mas a Bíblia não ensina isso. Não, você só é salvo se crê em Jesus, mas tem que ser batizado dentro de um ritual, um cerimonial do batismo nas águas dentro da igreja. A Bíblia não ensina isso. Não, você tem que crer em Jesus, é salvo. Mas se você não dá o dízimo, se você não andar como a religião determina, se você usar brinco, se você não usar roupa cobrindo os pés, se você usar maquiagem, você não é salva. Você não é de Deus. É assim ou não é que o povo está sendo ensinado dentro das religiões, achando que vão alcançar a salvação pela sua vida de devoção religiosa? Mas o que é que a Bíblia ensina? O que é que a verdade ensina sobre a salvação? Vamos aprender isso agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a palavra. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Logo a gente aprende que Jesus foi consumado, morto, para ser a causa da salvação. Porque se a causa da salvação for guardar sábado, for ser batizado, for estar numa igreja e viver robotizado dentro de uma vida estabelecida nas ordenanças da igreja, então Jesus morreu em vão. Mas a Bíblia diz que a causa da salvação foi Jesus pela sua morte. É Jesus. Não é nenhum outro desses conceitos que o povo está aprendendo dentro das religiões. Amém? Olha o que diz a verdade. Vamos conhecer a verdade.
Marcos 16, 15. Jesus vai dizer assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ora, olha onde está a salvação. Olha qual é o local da salvação que nós temos que anunciar ao mundo. No evangelho. E a salvação está no crer. Em quê? No evangelho. Não é crer em regra de religião para viver preso, devoto. Quem crer, aonde? No quê? O que é que Jesus está dizendo? Quem crê será salvo. Crê em quê? O que é o evangelho? O evangelho é Jesus Cristo, o que ele pregou, o que ele ensinou, a orientação dele para o homem encontrar Deus e salvação. E essa orientação conduz o homem ao próprio Cristo. O evangelho não é uma religião evangélica, uma vida de igreja, uma vida dentro de uma religião cumprindo ordens e regras, usos e costumes, princípios de religião evangélica. O evangelho é tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente se manter firme e firmado para ter a salvação de Deus. Meus irmãos, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação está principiada aqui, em crer na morte de Cristo. Oh, glória! Até o celular caiu aqui agora. A salvação está baseada em crer em Jesus Cristo, na obra de Deus, que foi Cristo morto, assumindo o nosso lugar, para nos garantir essa salvação. A obra de Deus não é um ritual de obrigação religiosa dentro da igreja. A obra de Deus é Cristo. Nós temos que crer nele para ser salvo. Esta é a obra que salva. É a obra de Deus, que é Cristo. Não é a obra do homem dentro da igreja. A salvação não está condicionada em nenhum outro caminho. A gente vai ver o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer: palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Ora, ele veio salvar. Se tivesse salvação por meio de guardar o sábado, Jesus não precisava ter vindo. Se o homem fosse salvo porque ele é batizado dentro de uma igreja, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse dentro de obras de homens, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse por meio de predestinação, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse pela caridade e a boa obra do homem, Jesus não precisava ter vindo. Se a salvação fosse por uma vida bonitinha, formal, no modo de vestir, não usando brinco, não vestindo isso, nem comendo aquilo, Jesus não precisava ter vindo. Mas Paulo vai dizer: palavra digna e fiel é essa, de toda a aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Ele veio para salvar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E o próprio Jesus vai dizer, lá em Lucas 10, 19 e 10. Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar. Se o homem fosse salvo por outros meios, Jesus não precisava ter vindo. Ele veio para essa finalidade. Ele veio para essa finalidade. Se você ler a palavra de Deus também, lá em João capítulo 12, versículo 47, Jesus vai dizer: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Jesus veio salvar a minha e a tua vida. O mundo aqui é a humanidade. Todo ser humano que descende de Adão é necessário, é preciso, é merecedor de salvação, é necessitado, aliás, de salvação, porque todos em Adão são pecadores, todos pecaram, e o pecado veio ao mundo pelo homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que Jesus veio salvar a humanidade, todos os homens. Romanos 5,12, está revelada essa verdade. Você tem que conhecer a verdade, irmão. A verdade não é a doutrina da tua igreja.
não é o que ensina o teu pastor, nem o teólogo que forma essa doutrina aí que você está seguindo. A verdade é a doutrina de Cristo. É o ensinamento, é a instrução, é a orientação, é a condução de Cristo para a nossa vida com Deus. Você está sendo conduzido para Deus, com Deus, por meio de quem, do quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Olha o que está escrito lá em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Aqui está no genérico, a humanidade. Todo ser humano, ele tem esta oportunidade dada por Deus. A graça de Deus foi manifestada, não foi só pelo povo judeu, não foi só pelo povo de Israel, é para chinês, japonês, holandês, inglês, francês, português, alemão, é para toda a humanidade, independente da cor, da raça ou da religião. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor que manifestou Jesus para salvar o homem e livrar o homem da condenação, foi por todo ser humano. Agora, nem todo aceita, porque tem que aceitar o favor de Deus. E você só aceita o favor de Deus crendo em Jesus, que é a graça de Deus para te salvar. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que você é salvo é Jesus. Ele é a graça de Deus, mas você tem que crer nele para ser salvo. Pela graça sois salvo mediante a fé. A fé é a ação, é a atitude do pecador em crer em Jesus Cristo como seu Salvador e a ele se converter para viver uma vida submissa na direção de Cristo, seguindo a Cristo. Foi o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Temos que seguir a Jesus, temos que ser devoto de Cristo, temos que praticar a palavra de Cristo. Não é seguir pastor, igreja, padre, papa, obra religiosa, religião. É seguir a Cristo, ser devoto a Cristo, não ser devoto de uma religião, praticando as ordenanças. Salvação é por Jesus. O que é que o homem está ensinando ao outro para que ele encontre salvação? Dentro das religiões, o que é que as religiões ensinam ao povo para chegar a Deus e ser salvo? Primeiro, ele faz você crer que o lugar para você encontrar Deus é lá, na instituição religiosa. E a partir dali ele escraviza você dentro de trabalhos, dentro de obrigações, dentro de determinações, dentro de usos e costumes, dentro de forma de viver, para você entender que se não estiver dentro daquele padrão que a religião estabelece, você não é de Deus. Aí ele escraviza você a ser escravo de obra religiosa, como se fosse a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus, tem que estar aqui, tem que cumprir isso, tem que estar marcando presença, senão está desviado. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: certa vez, os apóstolos interrogaram Jesus, dizendo assim: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus, ele responde o questionamento dos apóstolos, dizendo assim: para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus está mostrando que a salvação para o homem ela é impossível. O homem não pode encontrar salvação pelos seus méritos, pelos seus meios, pelos seus esforços, pela sua obra, pela sua vida religiosa, por nenhum local, nenhuma coisa, nenhuma vida neste mundo. A salvação é por Deus. Para Deus nada é impossível. Foi Deus que operou essa obra impossível para os homens, para os anjos, para qualquer instituição ser. Deus operou a salvação em favor do homem. E essa salvação não foi da terra, ela veio do céu para a terra. Não é do homem, é de Deus para o homem. A salvação não é do homem para Deus. A salvação é de Deus para o homem chegar a Deus. O próprio Deus
operou essa graça em nosso favor. Portanto, meu amigo, estou trazendo esse esclarecimento para você entender e conhecer a verdade. Mas não é essa verdade que você está vivendo aí dos homens, a verdade relativa de religião. Porque a verdade de Deus absoluta é Jesus. Dentro da verdade de Deus não tem relativismo, é absolutismo. A verdade de Deus é Jesus. E que você creia para que seja salvo. Não fique aí enganado nessa mentira, achando que você é salvo, que você é de Deus, que você está em Deus, porque você está sendo devoto, praticante dessa religião, se vestindo, comendo e bebendo, como a tua religião manda, vivendo e praticando a vida escravizada dentro de sacrifício religioso. Não. Conheça a verdade e seja liberto. A salvação não está principiada nesses meios. Conheça. Analise esse vídeo com mais atenção, porque aqui você recebe a palavra de Deus dentro de uma exposição simples e objetiva para esclarecer a sua mente. Amém, meus irmãos? Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com a verdade, porque essa verdade eu conheci, recebi e fui liberto. E levo ela de graça, porque o que eu recebi de graça eu também tenho que levar para o povo. Não cobro, nem exijo. Eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho de Cristo para toda criatura, levando a verdade para abrir os olhos dos que estão presos, oprimidos, escravizados no jugo e nos fardos pesados das religiões, para que conheçam a verdade e sejam libertos em nome de Jesus, porque Ele é a verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz.